Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje a gente vai falar sobre preservação da fertilidade pro Outubro Rosa, né, que tá começando. E vocês sabem que a gente sempre fala desse assunto porque é muito importante trazer o conhecimento sobre ele. E aí, hoje eu tenho uma convidada que acho que muita gente já conhece, mas vou te convidar para se apresentar também. Oi pessoal, eu sou a Melina e vim hoje falar um pouquinho sobre a preservação, contar um pouquinho da minha história aí. Bom, e aí quem já te conhece lá da clínica, né, talvez algumas pessoas já saibam do seu ranking, né? A Melina, você deve ter uns top 5 ali, mais ou menos. Perto. Dos óvulos captados. Mas vocês vão saber, foi um spoiler que a gente deu mais à frente, né? E aí o nosso objetivo foi conversar um pouquinho, né, sobre essa questão da preservação da fertilidade. É um assunto que vem ganhando importância não só no Outubro Rosa, né? A gente acaba ouvindo mais pessoas falarem, a própria Carol Robo, né, tá compartilhando a história dela, e é importante, né? Com certeza, é uma questão muito delicada, né, da preservação, e tem N fatores, né, de querer preservar, né, de congelar esses óvulos, né? Ah, sim, porque acho que às vezes a gente liga isso muito à questão de doença, né? Sim. Então, assim, tive um diagnóstico de vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que tratar, né, fazer tratamento de câncer. Mas as pessoas esquecem que, assim, um dos principais fatores é o tempo, né? Com certeza. Eu sempre falo, né, mulher tem data de validade, gente, né? É muito difícil, não é? É muito difícil. E aí, uma vez, eu gravei um episódio do podcast com o Marcelo. E aí, a gente estava falando sobre os fatores que interferem na fertilidade e tudo mais. E aí, a gente chegou no assunto de alimentação, cafeína. E aí, eu lembro do meu negoção aqui de café. E aí, eu falei pra ele, gente, tá vendo? Ó, já é difícil. Eu sou mulher, o tempo passa diferente pros meus ovários. Tem o café. É muita coisa pra gente se cobrar, não é? Muita coisa. E aí, assim, a nossa vida foi mudando muito, né? A gente, como mulher, acho que pode falar bastante disso. Eu fiz um episódio também com a doutora Rafaela e a gente falou sobre essa questão de qual a idade certa para engravidar e do peso que isso traz para nós, mulheres, né? Sim. E nem sempre a gente está preparada para pensar nisso no momento que o ovário precisa, né? É que hoje a gente está colocando muita coisa à frente, né? A gente quer estabilidade financeira, faculdade, trabalho, casamento, relacionamento, família. Então a gente vai colocando tudo um pouco mais pra frente e é quando a gente para pra pensar, a gente já tá lá chegando nos 40. É verdade. E aí a gente não sabe, né, como que vai ser. Então é questão de preservar realmente. Preservando antes, você fica mais tranquila, né? Porque assim, por mais que não seja o momento da gente tomar uma decisão, né? Eu vou engravidar, eu vou ter filho, eu não vou, quantos filhos? Mas eu quero poder ter a chance de ter essa decisão lá na frente, com né? Com certeza, poder decidir depois o que você quer, né? Mesmo você não sabendo hoje. Eu brinco muito, o meu marido às vezes ele fala pra mim, né, ele fala, olha, não, mas isso aí é um problema pra Camila do futuro. E aí, porque eu sou muito, né, preocupada com um monte de coisa, e aí às vezes parece que isso tira um negócio, né, do seu coração, que você fala, não, tá bom, lá na frente a Camila vai lidar com isso. Então acho que é mais ou menos a mesma coisa, né, assim, a partir do momento que você pensa em preservar, deixa minha Camila do futuro saber se vai dar, se não vai dar, se vai caber o filho, se não vai, depois a gente pensa nisso, né? É exatamente isso. Você tira um peso de uma decisão que você não sabe o que você vai querer. Né? Não é como a faculdade, comecei um curso agora e não quero, vou largar o curso e começar outro. Não. A partir do momento que você tá grávida, acabou. Não tem como, E a vida muda, não tem jeito, muda, né? Bom, e a gente estava falando, né, que muitas pessoas vem abordando, a gente falou do exemplo da Carol Robo, né, que comentou da preservação, mas a gente já teve exemplos também da Fernanda Gentil, Ivete Sangalo, que inclusive hoje tem gêmeas, né, desses óvulos congelados. Então,
muitas pessoas que ajudaram a trazer mais consciência para tudo isso, né? Bom, e aí a gente já falou em outros episódios, né, de um aspecto mais técnico, assim, da preservação, né? Das etapas, de como funciona o passo a passo. Hoje a gente até vai falar sobre isso também, mas com o objetivo de mostrar o outro lado, né, Mê? De contar a história. Hoje você não vai lá estar explicando passo a passo, né? Mas só pra gente situar, né, todo mundo, e nem todo mundo ouviu o episódio mais técnico, mas quando a gente fala em preservar a fertilidade, o conceito por trás disso a gente quer armazenar os gametas, né, óvulo, espermatozoide, com uma boa qualidade, né, deixar guardadinhos, porque algo pode impactar na qualidade deles, né, seja o tempo, seja uma quimioterapia, seja uma cirurgia, né. Então esse é o nosso objetivo, né? Armazenar esses gametas. Então é o que a gente comentou, não precisa ter uma doença para pensar em preservar, né? Sim. É isso mesmo, não precisa estar doente para poder realizar o congelamento, né? Você pode muito bem ir preservar e decidir se você quer ter filho futuro ou não, ou se você vai querer usar esse material ou não. Você pode até engravidar natural, mas seu material está preservado lá, para uso posterior. Você sabe que isso é uma coisa que a gente até tinha programado para falar um pouquinho mais para frente, né, no roteiro, mas eu acho legal a gente abordar, que é essa questão de que, às vezes, né, as pessoas acham que se elas preservarem é como se para engravidar tivesse que fazer aquilo ali, né? Não. Então, vira e mexe, às vezes eu atendo pacientes que falam assim, tá, mas aí quando eu quiser congelar, quando eu quiser engravidar, o que eu tenho que fazer? Não, você vai tentar engravidar normalmente, se não tiver nenhum impedimento, né? Os óvulos, os embriões, eles vão ser como se fosse um seguro, né? Pra gente usar caso seja necessário, né? E eu acho que isso que você comentou é importante, porque às vezes as pessoas, elas se privam de procurar pra não ter aquela sensação de, mas eu não quero ter que depender disso pra engravidar depois. Sim. Mas ninguém diz que a gente vai depender, né? Sim, mesmo porque a pessoa pode, às vezes, nem ter tentado engravidar, né? Nem tá querendo engravidar agora, nem tentou, não sabe se consegue engravidar ou não. É mais uma segurança futura, né? Caso aconteça alguma coisa. Até, às vezes a gente fala, né? A nossa cultura, a gente estava falando antes de começar a gravação sobre culturas, né, pensamento e tudo mais, e trazendo para a questão da fertilidade, a nossa cultura ainda é muito de que engravidar é fácil, né? A gente sempre ouve assim, não, minha avó não podia passar no varal se tivesse uma cueca pendurada. Né? E assim, realmente a gente sabe que existem histórias assim, mas se a gente for olhar pra gente como ser humano, não é bem assim, né, pra quando a gente tá tentando engravidar. Então, no melhor momento, né, quando a gente fala até os 30, 35 anos da vida da mulher, por mês a gente fala em torno de 15 a 20% de chance de gravidez, né? Ou seja, não é tão simples assim. E a gente tem uma cultura muito a pensar em como é que eu vou evitar a gravidez, né? É aquela coisa de, eu preciso ir no ginecologista porque meu anticoncepcional, meu Deus, eu tomei antibiótico, eu fiz não sei o que lá. Lógico, isso é importante também, mas a gente foca muito nisso e não no outro extremo, né? Sim. A minha mãe, por exemplo, na minha idade, ela já tinha tido os 3 filhos, né? E ela teve um monte de microaborto, né, antes. Né? Teve várias perdas. Então, se for para calcular, ela engravidou em 3 vezes, né? Perto do tanto que ela teve o aborto, e ela tentou, né? Então, a gente tem muito mais chance de não engravidar do que de engravidar. Só que agora que você falou na minha idade, eu vou ser obrigada a perguntar para todo mundo quantos anos você tem. Vou fazer 34 em novembro. Não me mata se você quiser editar essa parte. Não tem problema. Mas porque entra no que você falou da mudança da vida mesmo, né? Eu nunca esqueço uma dessas postagens de Instagram que eu vi, era uma capa de um jornal, e aí no jornal falava assim, ônibus invade casa e mata velhinha de 42 anos. Gente, velhinha com 42! Então, era uma outra realidade, né? A expectativa de vida era muito diferente, né? Os avanços da medicina eram muito diferentes. Hoje a vida, graças, né, a todos esses avanços, consegue se prolongar, né? E a gente vai junto, né? Menos os ovários. Menos os ovários. Bendita Eva que mordeu a maçã. Eu pego ela.
Verdade. Mas, bom, só pra gente ter uma noção, a gente falou desses 20% de chance, de que já é difícil, só que depois dos 40 anos vai diminuir mais ainda, né? A gente vai falar em 2, 4% ao mês, né? Lógico que depende de vários outros fatores, mas a gente tá falando numa média, né? Considerando que estivesse tudo normal. Então, a gente tem uma redução muito abrupta, né? Assim, depois dos 35, principalmente, né? Ela é gradual, mas é porque depois dos 35 a curva ela vai sendo mais rápida. Mais ainda. Exatamente, né? Lógico que a gente, eu tinha, né, um professor que falava, a gente não é cartório, né? Não é assim também, fez 35, acabou. Mas, então essa redução ela é progressiva, né? Mas os 35 são para dar um norte para nós do melhor momento para a gente pensar em preservar, né? Sim. Aproveitando que a gente está falando dessa questão de melhor momento, nem estava no roteiro, viu? Mas é porque é uma dúvida bem comum também, assim, das pacientes, de, puxa, mas às vezes eu já tô com 36, 37, qual que é a idade limite para a gente falar em preservação da fertilidade? E não tem a idade limite, né? O nosso objetivo vai ser avaliar o que ela tem de potencial de resposta, né, daquela reserva que ela tem naquele momento, e o que aquilo vai trazer de chance de sucesso, né? Sim. Por isso que a gente tenta quanto antes melhor, porque teoricamente com uma qualidade de óvulo, de embrião melhor, a gente precisa de um N menor para falar numa chance de sucesso maior. Mas não tem limite, né? E a gente vê, né, Mê, às vezes mulheres com mais de 35 que têm uma reserva muito boa, que respondem muito bem. Então a gente fala em estatísticas, mas a gente pode estar tanto abaixo quanto acima, né? Você, por exemplo, está acima. Hoje eu já não sei. 4 anos atrás, sim. Bom, então, né, falando um pouquinho dessa questão de como é importante, né, de conscientização, a gente vê que muitas vezes, mesmo a gente falando, as pessoas conhecendo tudo isso, elas não procuram, né, muitas vezes a preservação. O que você acha que impede as pessoas? Eu não sei se é medo, se é achar que engravidar é fácil, ou se, nunca tentei, não sei nem se eu consigo, ou às vezes achar que o valor para realizar um procedimento é muito caro. Você sabe que essa questão financeira, eu acho que é bem importante a gente abordar, né? Lógico que quando a gente fala em tratamento de reprodução humana, a gente sabe que tem um custo, né, de certa forma elevado, porque a gente lida com muita coisa importada, medicamentos de alto custo, mas às vezes as pessoas elas têm uma ideia fora dessa realidade, né? Eu lembro que tem um evento, né, que é o FILHO, que se eu não me engano é organizado acho que pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, não tenho certeza de quem organiza, mas na primeira edição eles fizeram uns takes assim, perguntando para as pessoas quanto você acha que custa uma fertilização? E aí as pessoas, não sei, uns 40, 50 mil. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas elas não têm muita noção. Lógico que isso varia de lugar para lugar, de caso para caso, mas às vezes é um preconceito maior do que a realidade, né? Mas alguns pacientes já chegam em mim falando, nossa, achei que fosse tanto, eu não sabia que era esse valor. Eu já estava preparado com um valor bem maior. Não é assim. Né? Hoje as coisas estão mais acessíveis, né? Para a população, né? E também entra muito, na época que a Fernanda Gentil divulgou, que ela congelou óvulos, né? Muitas pessoas começaram a interagir, comentar, e eu vi uma ideia de uma pessoa que estava comentando que eu achei muito interessante, que ela falou assim, poxa, mas a gente se programa para tanta coisa na vida, para reformar a casa, para fazer uma viagem, às vezes para conhecer outro país, e aí a gente vai lá, se organiza, né, fecha um pacote, divide em não sei quantos boletos, e a gente se programa para aquilo, porque é um sonho que a gente quer viver. Sim. Então, por que não a gente se programar para a possibilidade de ser mãe no futuro, né? Entra nos nossos planejamentos da vida também, né? Então, acho que é um pouco dessa questão. Mas acho que as outras coisas que impedem, concordo totalmente com o que você falou, assim, é achar que engravidar é fácil, e eu acho que também tem aquele pensamento que é assim, não, mas se não der certo agora, tudo bem, depois eu faço uma FIV e tá tudo certo, né? E não é bem assim, né? Porque a gente sabe que um dos maiores fatores que vai impactar na taxa de sucesso da fertilização é justamente o ovário, né? A qualidade do óvulo,
para impactar na qualidade do embrião, o número de óvulos que a gente vai conseguir. E mesmo que esse cenário seja bom, é um tratamento que vem melhorando as chances de sucesso, mas também não é garantia, né, de gravidez. Lógico que a gente falar em congelar óvulo, embrião, também não é, mas teoricamente a gente está tentando dar as melhores condições possíveis para que isso tenha chance de acontecer, né? Acaba tentando blindar tudo que puder fazer para ajudar a engravidar, né? E o óvulo é uma delas. E você sabe uma coisa também que eu já ouvi de algumas pacientes que têm bastante receio, porque quando a gente fala em congelar óvulo, às vezes dá aquela sensação que a gente vai pegar o ovário, vai pegar um montão e vai deixar guardado. Então assim, ó, se você quiser, tá aqui agora. Ou que vai acabar a reserva, né? Não vai. Porque às vezes eu acho que pode ser que gere essa sensação, né? De falar, nossa, mas vamos fazer um trato aqui dos meus óvulos, deixar lá com eles, e aí se eu quiser engravidar, tem que voltar lá, né? E na verdade não, porque ele não impacta na reserva ovariana, né? Não, a gente colhe só daquele ciclo. No mês seguinte vai vir novo ciclo e vai estar tudo lá de novo. Então vocês viram, gente. A gente não acelera, a gente não gasta, muito pelo contrário. Bom, então agora que a gente já falou um pouquinho da importância, que a gente já falou de por que às vezes as pessoas não querem, né, passar pelo processo ou não pensam em passar pelo processo da preservação da fertilidade, se vocês já esperaram até aqui é porque vocês querem mesmo saber sobre a preservação e sobre a história. Então eu queria te convidar, Mê, para contar um pouquinho de como foi viver esse processo, tomar essa decisão. A decisão, na verdade, começou por fazer um ultrassom, né? O Dr. Jorge sempre me apurrinhando para fazer e pegando no meu pé, preocupado com a minha reserva e tudo mais. Aí fui fazer um ultrassom e eu tava com 12 folículos nesse dia. E aí eu apavorei. Falei, nossa, eu tô com 12 só. Eu tô com 30 anos, com 12 óvulos, e agora? Aí eu parei meu anticoncepcional, tomo um anticoncepcional desde os 10 anos de idade, né? Ou seja, você sabia que a contagem estava falseada pelo anticoncepcional. Sim. Mas mesmo assim dá aquela pulguinha, mas e se for isso mesmo, né? Já fica com medinho já. Aí parei o anticoncepcional um mês e no mês seguinte eu iniciei o tratamento. Vamos fazer o congelamento. Isso porque eu enrolei 1 ano e meio pra fazer. E na época você ainda não era casada? Não era casada. Eu fiz em março, se eu não me engano, de 2019. Não estava casada ainda. Aí passei por todo o processo, tomando injeções todos os dias. Não tive hiperestímulo. Não, isso porque agora você pode contar quantos óvulos você teve, né, Shimon? 43. Olha isso, gente. Não, ela já começa no exagero que ela contou 12 ela estava achando pouco. E assim, tá dentro de uma contagem na média, é que a gente sempre quer estar acima da média. E o medo, onde fica? E aí, olha só, né, que diferença, né, porque aí durante a estimulação foi aparecendo mais, possivelmente porque antes estava bloqueado pelo anticoncepcional. Sim. E você teve só isso, né, de óvulo. Fiz os ultrassons, tomei as injeções, meu marido nem ficava perto, não queria nem ver, nem me ajudar a aplicar, passei tudo sozinha. E a gente, no lugar de paciente, não é a mesma coisa, né? Parece que a gente faz quantos remédios precisar no outro, mas na gente parece que dá uma coisa tão... não é? As últimas foi mais complicadinhas, deu um enjoozinho de leve, mas nada que não dê pra suportar, né? E você lembra mais ou menos assim quantos dias foram? Porque a gente fala de um passo a passo, mas às vezes eu acho legal contar a sua vivência, porque uma coisa também, as pessoas acham que às vezes tem que parar a vida, né? Fala, nossa, vou ficar 2, 3 semanas sem poder fazer nada. E ela tava lá atendendo um monte de gente, nem sabe que foi atendido com o ovário dela desse tamanho. Mas foi um tempo, acho que foram uns 10 dias. Né? Acho que foram 10 ou 12, eu me lembro. Mas acho que foi isso. Mas trabalhei todos os dias. Esquecia do ultrassom. Aí tinha que buscar a Melina no final do dia. E aí, nós não vamos ver o ovário hoje? Teve um dia que eu esqueci. Aí fomos fazer no final da tarde, né? Foi. Não façam isso em casa. Mas foi. Então, assim, e a gente não precisa normalmente de tantos, né? Porque uma dúvida bem frequente
preciso ir todo dia na clínica porque eu tenho que fazer a injeção? Não precisa, porque tudo bem que você é enfermeira, mas dá pra fazer, né? A própria pessoa se aplicando depois de orientação, né? Sim, dá, é bem tranquilo. E número de ultrassons, tudo bem que tinha facilidade que você estava lá dentro. Mas a gente não fala em um número tão grande, né? Não, acho que foram 4, contando o primeiro. Porque aí a gente faz o do primeiro para ver que tá tudo bem para começar, e aí para ir acompanhando em torno de uns 2 a 3 nesse meio do caminho, dependendo de como o ovário responde, né? Então você vê, não é tão, às vezes, tão difícil quanto as pessoas acham, né? Mas tem que fazer ultrassom todo dia, tem que ir na clínica todo dia. E nem parar a vida. Comi normal, bebi normal, fui trabalhar normal. Não tive mudança nenhuma. No dia da coleta dos óvulos é o dia que a gente orienta repouso, né? Mas a partir dali, teoricamente, tudo normal, né? E você já foi normal, né? Tendo colhido 43. Eu colhi acho que num sábado, se eu não me engano. Teve o domingo de repouso, na segunda tava normal. Mas então assim, normalmente os desconfortos são mais leves, né? Depende do limiar de cada um e da resposta. A sua resposta foi muito boa e você é muito resistente à dor, né? Porque quanto mais o ovário responde, né? Ele vai ocupando um espaço ali onde ele não cabe, né? Não foi feito para estar daquele tamanho, né? Então, às vezes, começa a trazer um desconforto um pouco maior. Os níveis hormonais, às vezes incomodam um pouquinho mais. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa e, assim, dá para tomar remédio para contornar esses sintomas nesse período também, né? Sim. E aí, quando você decidiu, né, que você ia congelar, na época você tava noiva já, né? Não tava casada, mas já tava noiva. E aí vocês conversaram, que a princípio ainda não tinha planos para quando ia vir o neném, e ele te apoiou, ele concordou. Apoiou. Na verdade, a gente ia só congelar óvulo, só que pela quantidade que começou a aparecer no ultrassom, e agora? Vai congelar 43 óvulos? O que nós vamos fazer com tudo isso? Aí a gente começou a pensar na possibilidade de fazer um pouco de embrião, né, na verdade. E aí a gente decidiu, ele também quis fazer. No começo ele não entendeu, não entendia muito essa questão de congelamento de embrião, aí tive que sentar com ele, explicar o que era. Ele tinha um pouco de preconceito, né? E aí a gente acabou decidindo congelar o embrião, e do embrião a gente acabou indo pra biópsia também. Já fizemos um pacote completo. Então assim, pra quem não sabe, né, quando a gente fala em preservar a fertilidade, dá pra gente congelar só o óvulo, só o espermatozoide, e dá pra gente congelar também o embriãozinho já formado, né? O embrião, ele tende a ser mais resistente, né? Ele já passou por mais etapas, então... Exato. Então, assim, no caso de vocês, como a gente podia escolher, tinha um monte, né? O objetivo, o raciocínio era mais ou menos assim, bom, então vamos injetar alguns desses para ver como é que eles vão se comportar, né? E a gente já conseguir estar um pouco mais embaixo ali daquele funilzinho e saber qual é a qualidade dos nossos embriões, a questão genética que vocês optaram por avaliar, né? Porque quando a gente olha o embrião no microscópio, a gente não sabe a carga genética, né? Então, para saber, a gente precisa fazer a biópsia, então retirar as células, né, que não prejudicam o desenvolvimento do embrião, e daquelas células a gente tem a informação da carga genética, né, para saber quais são os saudáveis geneticamente para transferir depois, né. E aí foi o que vocês fizeram, então agora vocês têm óvulo congelado e embriões euploides congelados também, né? Sim. E aí, gente, toda vez que eu falo desse assunto com a Melina, minha próxima pergunta tem que buscar essas crianças. Quero engravidar todo mundo, até a equipe, né? Não, deixa eles lá quietinho, por enquanto. E aí, mesmo quando a decisão foi de embrião, é o que você comentou, no começo, às vezes pode dar um certo receio, né? Porque tem também a particularidade de, mas e se a gente não usar? Mas quais os destinos esses embriões podem ter, né? Mas acho que quando a gente entende essa questão do funil, que é o que a gente estava conversando, às vezes faz diferença pra gente tomar essa decisão, né? E eu imagino que foi o que vocês conversaram, né? Você e o seu noivo, para decidirem que esse seria o caminho, né? Sim, por conta da quantidade, né? Como a gente teve a chance de colher bastante, falou, não, vamos fazer um pouco de embrião e deixar esses embriões congelados, porque a gente não sabe o futuro, né?
se a gente vai querer engravidar, quando a gente vai querer engravidar, e a gente poder tomar essa decisão futura, já que a gente estava com bastante óvulo. Era muito mais fácil a gente deixar o embriãozinho já pronto do que lá no futuro a gente ter que descongelar um monte para formar embriãozinho, mesmo porque tem a idade não só da mulher, mas tem a idade do homem também. Meu marido hoje é mais velho que eu. Né? A gente tem diferença de 12 anos. Olha! Então... Acho que eu não sabia disso, assim, certinho. Tem. E aí falou, não, vamos congelar um pouco de embrião, a gente já deixa a nossa segurança ali. E a gente decidindo, a gente busca. E eu tinha aqui separado para te perguntar, mas acho que você já até comentou, que assim, qual foi aquele momento de falar, não, então agora vai. Porque essa é aquela coisa que a gente sempre fica aquele grilinho ali, né, da consciência, né, falando, olha, você tem que ir atrás, você tem que ir atrás. Eu digo a mesma coisa, eu ainda não congelei. E fica, né, aquela coisa de, olha, você tem que ver isso, você tem que ver. Só que é aquela coisa que a gente tende a ir procrastinando, né? Não, depois vê. E aí, normalmente, tem aquele evento, aquela coisa que fala assim, não, agora tem que decidir, ou vai, né, uma coisa ou outra. E aí, no seu caso, eu ia te perguntar, mas é o que você comentou. Quando você contou os folículos, deu uma assustada e falou, não, então vamos isso de uma vez, né? É que o ano passa tão rápido que a gente nem percebe, né? A gente já tá entrando em outubro, então o ano piscou, acabou. Aí eu acabei enrolando nessa história de dia a dia, enrolei um ano inteiro. Aí quando chegou em março, eu falei, ou é agora ou é agora. Eu vou fazer essa ultrassom, parei meu remédio, fiz a ultrassom, falei, agora, vou começar. Aí foi. Mas às vezes também, se a gente pensar muito, a gente não faz, né? Não faz nada. É a mesma coisa pra gravidez, né? Que todo mundo fala, não, se você pensar muito, você não vai engravidar hora nenhuma, não vai querer engravidar hora nenhuma. Então, eu acho que pra essas coisas é a mesma coisa. Se a gente começar, mas eu posso ter isso, mas pode ser aquilo, eu acho que a gente tem que se cercar o máximo possível, só que se a gente for colocar tudo na ponta do lápis, não faz nada, né? Mas aí o bom é assim, você tem o medo e com medo você age. Não porque te paralisar, né? Sim, porque você ficar, mas se, você tendo congelado, você pode ficar um bom tempo, mas se. Tá congelado. Então você não se preocupa. É verdade. Bom, tem mais alguma coisa que você queira comentar do seu relato ou deixar de mensagem para quem tá nessa dúvida de congelar ou não? Bom, é que depois que eu fiz o tratamento, eu tirei um peso das minhas costas, né? Hoje eu já vou fazer 34, já teria que tá naquele vou, não vou, porque já ia estar chegando nos 35. E é quase uma sentença esses 35, e é uma sentença e todo mundo pergunta, e aí, vai engravidar? Prima já grávida, ou de um lado, do outro, todo mundo grávida. Gente, chega uma fase da família, toda a família engravida. Meu Deus, é porque nem todo mundo trabalha. A minha assim prima é um ano mais nova que eu, já tá com o segundo na barriga. Falei, não, gente, já tem, está congeladinha, tá lá, bonitinha, só buscar a hora que eu quiser. Então, ajuda até a acabar a cobrança dos outros, né? Acho que eu vou começar a pensar nisso também. Porque aí quando vem, não, já veio, já tá ali, só não transferi ainda. Se não for, é porque não era pra ser. Você tira o peso das costas, absurdo, né? Você fica muito mais tranquila, né? Ainda mais a gente que vive isso todos os dias, né? A gente viu a luta que as pacientes passam, né? Para a realização do sonho, e você saber que o seu embrião tá ali, que você pode buscar a hora que você quiser, a hora que você estiver preparado, é um peso muito grande que você tira, né, da mulher, né? E falando ainda dessa questão de quando a Fernanda Gentil congelou, né, o vídeo dela repercutiu bastante, e muitas pessoas também falavam assim, nossa, se eu soubesse disso antes, eu teria congelado. Mas divulga, porque é importante realmente. Sim. Então, é para você não carregar, às vezes, esse arrependimento do que poderia ter feito, né? É a mesma coisa, eu falo isso muito também para as pacientes, mesmo quando a gente fala no tratamento, na falha, né? A gente tem que ter a sensação no coração de falar, olha, eu fiz tudo que está ao meu alcance. O desfecho, realmente, a gente não tem como ter certeza, né? Mas a gente tem o coração em paz, né? Porque não está no nosso controle, né? Sim. Eu posso transferir os meus embriões, posso não engravidar, né? Eu dali, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas pelo menos eu preservei, eu tô tranquila que eu fiz o que eu pude na época que eles estavam bons, né? Que a imunidade estava adequada, que estava tudo bem, que estava dentro do período e tudo mais, né? Então, se eu chegar com 40 e falar, vou transferir agora, meus embriões
embriões e meus óvulos estão lá, com a minha idade dos 30, né? Então, porque quando a gente congela, a idade tá parada na idade que você tinha, né? Sim, com 30. Isso nem todo mundo sabe, né? Porque às vezes a gente fala que com o passar do tempo engravidar é mais difícil. É principalmente pelo óvulo, né? Sim. Lógico que a gente vai desenvolvendo risco, né, de hipertensão, diabetes, mas esse impacto é muito mais na evolução da gravidez e ele é muito mais discreto, vamos dizer assim, do que o impacto da qualidade, né, na chance de sucesso. Então, o que mais impacta na chance é a qualidade, a idade, né? Então, se ele tá guardadinho lá com 30, 31, você transferindo com 40, 50, teoricamente não muda, né? Sim, com certeza. Bom, acho que você ajudou a me conscientizar também. Vou deixar essas meninas lá também congeladas. Então, vocês já sabem, ó, se em 2023 eu gravar um podcast e eu falar em outubro que eu não congelei, vocês podem tudo falar aqui, mas como não? Vamos ver. Bom, então eu queria te agradecer por estar aqui, por contar a sua história, dividir a sua experiência dos dois lados. A gente já fez live sobre isso também, para quem quiser ver, né? Enfim, te convidar para voltar, pra gente trocar ideia, né? Muitas risadas. Obrigada, eu que agradeço. E aí, se vocês, né, conhecem alguém que tá nessa dúvida ou que não pensou sobre isso, mas que não tinha nem noção, né, de que tudo isso poderia impactar tanto, né, nas nossas chances de engravidar, né, encaminhe o podcast, tem texto no blog, tem live, tem post no Instagram, mas encaminhe o conteúdo para ajudar a trazer essa consciência, porque é muito importante. Ou né, mesmo que não esteja em nenhum relacionamento, né? Às vezes uma pessoa que não está tendo relacionamento nenhum com ninguém e não pensa em engravidar ou não quer pensar sobre isso no momento agora, né? O momento é esse, de preservar para guardar o futuro. Exatamente. Bom, então muito obrigada mais uma Obrigada vez, né? E a gente se vê no próximo podcast. Tchau, gente! Tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!